Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será De enganador a príncipe. Um dos textos que aparecem como base para o nosso estudo de hoje, Gênesis capítulo 27, versos 43 a 45, que diz assim: Fuja para a casa de Labão, fique com ele alguns dias até que passe o furor de seu irmão. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. A história que hoje aparece no nosso guia de estudos é a história de um indivíduo chamado Jacó, que tinha realmente muito boas intenções ao buscar alguma coisa como um sentido para a sua vida. Desde o momento da sua concepção, ele, juntamente com seu irmão gêmeo, já lutavam dentro do ventre da mãe. O que fez com que Rebeca orasse a Deus se perguntando o que é que estava acontecendo. O Senhor Deus interviu e revelou a Rebeca que o futuro de duas nações estava em seu ventre. Que cada um dos filhos daria início a um povo, mas que o filho mais novo seria maior do que o mais velho. Naqueles tempos, a bênção da primogenitura fazia com que o filho mais velho se tornasse o patriarca da família, o líder da família. Bênção essa que estava prometida para o primeiro filho que nascesse. Mas nesse caso, especificamente, apesar de Esaú ter sido o primeiro a nascer, Jacó é quem estava, ou quem tinha sido visto por Deus com condições para se tornar o líder espiritual da família. Jacó e Esaú cresceram, completamente distintos entre si, tanto na aparência física como também naquilo que era o seu caráter. Esaú, um indivíduo que tinha um espírito livre, gostava de estar pelos campos, caçar, a vida sem muito comprometimento com nada daquilo que estava à sua volta. Era a alegria da vida de Isaac, seu pai. Enquanto isso, Jacó, mais pacato, sereno, era mais caseiro, estava junto com a mãe, foi criado junto da mãe, um indivíduo que buscava de forma incessante alcançar aquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. Com o crescimento desses dois rapazes, as expectativas tanto do pai quanto da mãe também cresceram. Isaac ansiava colocar Esaú como líder da família, enquanto que Jacó tinha as expectativas da mãe voltadas para si mesmo. E Rebeca esperava que muito em breve Jacó pudesse se tornar o líder da família. Quando lemos aquilo que Ellen White menciona a respeito de Jacó, chegamos à conclusão de que Jacó, durante todos os primeiros anos de vida, Jacó clamou a Deus e pediu a Deus: Senhor, por favor, me dê a oportunidade da bênção da primogenitura. Jacó não ansiava pelas bênçãos materiais, não era isso que ele queria. Não era o dinheiro do pai que ele queria. Não era ser o herdeiro das posses do pai que fazia com que o seu coração batesse mais forte. Mas eram exatamente as bênçãos espirituais que ele almejava. Mas aqui entra um aspecto muito importante. Mesmo que você almeje alguma coisa boa, até mesmo coisas espirituais, se você utilizar as armas carnais para poder alcançar essas coisas, a bênção de Deus não virá. Quando chegou a época em que Isaac estava pronto para dar a sua bênção para o filho Esaú, mandou que esse preparasse uma refeição com uma caça para que ele pudesse abençoá-lo. Rebeca ouviu o que se passava, chamou seu filho Jacó e fez com que Jacó, utilizando o artifício, o engano, Isaac já era velho, estava cego, não era capaz mais de discernir perfeitamente aquilo que estava acontecendo à sua volta. Isaac foi enganado por Jacó, que recebeu a bênção. Mal havia ele saído da presença do pai quando Esaú chegou e, percebendo o que estava acontecendo, com um ódio profundo no coração, decidiu que mataria o próprio Jacó. O que mais me chama a atenção no meio desse processo todo é que Rebeca havia decidido, juntamente com Jacó, usar armas não espirituais ou recursos não espirituais para alcançar uma bênção espiritual. O resultado disso, Jacó acabou
seguindo para a casa de Labão, onde permaneceu durante 20 anos. Nesse período, a própria Rebeca morreu e ele nunca mais teve a oportunidade de ver a sua mãe. É bem verdade que a culpa, o remorso, seguiram Jacó durante boa parte da sua vida. E as consequências desse seu pecado acabaram trazendo situações muito complexas. 20 anos mais tarde, o próprio Esaú, quando sabe que ele está voltando para casa, vai encontrá-lo com 400 homens armados, e se não fosse a intervenção da parte de Deus, uma verdadeira tragédia teria acontecido. Quando olhamos para essa história, precisamos entender que quando decidimos ou quando tomamos a iniciativa de, mesmo para alcançar coisas boas, de usar estratégias que não são espirituais, você pode ter a certeza de que o resultado não será coisa boa. Existe um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, um texto de Ellen White, do livro Patriarcas e Profetas, nas páginas 160 e 161. É um texto um pouquinho mais longo, mas se você me permitir, eu gostaria de compartilhar com você. Enquanto Ellen White comenta a história de Jacó, ela diz: pela humilhação, arrependimento e entrega de si mesmo, esse pecado falível e mortal prevaleceu diante da majestade do céu. Havia firmado suas mãos trêmulas nas promessas de Deus, e o coração do amor infinito não podia desviar a súplica do pecador. O erro que determinara o pecado de Jacó ao obter pela fraude a primogenitura estava agora apresentado claramente diante dele. Não havia confiado nas promessas de Deus, mas procurara pelos próprios esforços efetuar aquilo que Deus havia cumprido, ou teria cumprido, no tempo e da maneira dele. Como prova de que fora perdoado, seu nome foi mudado de um que lembrava o seu pecado para outro que comemorava a sua vitória. Já não te chamarás Jacó, suplantador, enganador, disse o anjo, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e os homens e prevaleceste. Jacó tinha recebido a bênção que seu coração havia desejado. Seu pecado, como usurpador e enganador, fora perdoado. 20 anos mais tarde, ele havia atravessado o Vale do Jaboque. E o próprio Deus veio em seu encontro. Numa luta tremenda que se estendeu por toda a noite, Jacó lutou com Deus. Ao amanhecer o dia, o Senhor Deus, porque era a segunda pessoa da Trindade Divina quem estava lutando com ele, o Cristo pré-encarnado, Jacó percebeu que era o anjo do Senhor e o Senhor disse: deixe-me ir porque o dia já vem surgindo. Ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. E então a bênção da própria mudança de nome e o perdão da parte do Senhor veio sobre Jacó. Jacó havia sido tocado na coxa pelo próprio Deus e agora mancava. Parecia tão mais fraco, mas na verdade havia se tornado extremamente forte. Havia entrado naquela luta como um pecador cheio de remorso. Saía dessa luta como um príncipe vencedor. Quando olhamos para a Bíblia, nós podemos perceber que a Bíblia vai mencionar que tanto o Jacó, como também a sua família, receberam as bênçãos de Deus. Jacó havia tentado dar uma ajuda para Deus. A mesma coisa que o seu avô havia tentado fazer lá atrás, quando tomou uma segunda esposa, através de quem acabou tendo um filho que se demonstrou uma grande maldição para a família. Jacó finalmente havia entendido que Deus sempre age no tempo certo, do jeito dele, e que o jeito de Deus sempre é melhor do que o nosso. Eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que Ele nos ajudasse a manter o nosso coração no lugar certo, mas ao mesmo tempo que as nossas atitudes estejam alinhadas com os princípios do reino de Deus. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, porque nela encontramos homens como Jacó, um indivíduo que tentou alcançar pela fraude, pelo engano, aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Não foi capaz de esperar o tempo de Deus. Ajuda-nos a podermos aprender a ter paciência, fé e esperar o tempo do Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?